Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mate with Mates. Para você que ainda não nos segue nas redes sociais, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. E a gente está desenvolvendo esse trabalho com muito carinho e hoje é um dia muito bacana que é a primeira especialista que vem no podcast, né? Então, o nosso intuito com certeza era criar conteúdo para ajudar os brasileiros que estão aqui na Austrália, e especialmente em Melbourne nesse primeiro momento. E a questão da moradia sempre foi uma coisa que me pegou, né? Porque a gente sabe quanto é difícil chegar do Brasil e alugar um lugar ou saber onde morar. E a gente trouxe uma pessoa aqui que faz isso para viver, né? Então ela é profissional desse assunto, é uma pessoa que tem uma expertise incrível e que eu acredito que vai ter muito a contribuir para você que está aqui ou que está pensando em vir. Ela vai trazer alguns insights dela, vai dar algumas notícias também do que está acontecendo no ramo imobiliário, enfim. E sem mais delongas, gostaria de apresentar para você a dona Gigi Calmon. Muito obrigado por estar aqui, Gigi. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês hoje. Beleza. Gigi, a gente já pode ver nas câmeras que tu tá grávida. Então, nossa, obrigado em dobro por ter compartilhado, por ter topado vir aqui. Entramos nos 9 meses agora, viu? 9 meses, então é quando dá pra gravar, né? É. E como é que é o nome do bebê? A gente tá esperando a Liz. A Liz chega aí a qualquer momento. Pode ser daqui a pouco. E tu tá animada? Demais, é minha primeira filha. Né? É bem difícil, assim. Vou ter um filho na Austrália, né? Então, é tudo muito novo, mas a gente tá bem animado, sim. Meu Deus. E acho que também, depois que a Liz vier, a gente vai ter que trazer a Gigi também quando a poeira baixar um pouco para explicar um pouco da maternidade na Austrália, eu acho né? que aí vai ter gente muito mais qualificada do que eu. Não, mas a gente quer a tua experiência, né, Gigi? Trabalhando maternidade, entendeu? Aquela vida louca. É, a vida do imigrante, exatamente, né? A vida real como ela é. Exatamente. Gigi, conta um pouco pra gente o que tu faz da vida, onde é que tu mora, como é que tá a tua rotina hoje. Conta pra gente. Eu vim de São Paulo, Guarulhos, né? Mudei pra cá setembro de 2016, então vai fazer 9 anos agora esse mês, no final desse mês. No Brasil, eu já trabalhava como advogada imobiliária, então eu sou a terceira geração dentro de real estate, né? Dentro da área imobiliária no Brasil. E quando eu saí do Brasil, eu queria uma coisa um pouco diferente. Eu queria viajar o mundo. Eu tinha 20 e poucos anos. E aí eu vim para a Austrália para estudar e ficar 6 meses. Me apaixonei pela Austrália. E comecei a trabalhar em real estate aqui. Então saiu de lá para aliviar e acabou voltando. Mas eu acho que aqui foi a questão da diferença era que não era mais o negócio da família, né? Já não tinha mais aquele... Ninguém sabe o que você faz, quando você chega como imigrante, você basicamente começa do zero. E para mim isso era muito legal, porque a gente tem os nossos privilégios, né? E chegar aqui e não ser reconhecida e ninguém saber o que eu faço e ter que provar quem você é e mostrar no seu trabalho e na sua dedicação que você é capaz... E começar do zero foi muito gratificante para mim. Não é uma jornada fácil, mas é uma jornada que eu gostei muito. Então, não comecei logo lá no começo. Eu trabalhei como corretora de imóveis, tanto na locação quanto na venda. Comecei como assistente, né? E aí fui evoluindo na carreira. Mas aí eu tive uma pausa por conta de questão de visto. Aí eu tive visto que eu não podia trabalhar. Trabalhei como fotografia, fui para o Brasil, voltei. Então, assim, a minha jornada aqui na Austrália ela é bem dinâmica. Eu acho que como de uma maioria dos imigrantes, né? Que tem uma jornada bem dinâmica. E há 3 anos atrás, o meu irmão veio para cá. E foi quando a gente conversou em começar a trabalhar numa coisa que era nossa, porque até então eu trabalhava dentro da área imobiliária,
mas para outras imobiliárias. Então, há 3 anos atrás, a gente abriu a nossa empresa, que é a Colmeia Property, que a gente trabalha justamente com, em sua grande maioria, imigrantes que estão vindo para a Austrália. E hoje eu moro no oeste de Melbourne, né? Então eu moro em Altona, que eu gosto muito. É muito próximo de tudo. Mora na praia? Na praia, 15 minutos da cidade. Rapidinho para pegar freeway para sair também. Rapidinho. Então eu não pego trânsito se eu for viajar. Então eu gosto muito do bairro onde eu moro hoje. Mas eu já morei igual todo mundo chega. Mora na CBD, moro em South Bank, já morei em Docklands, já morei em Footscray. Eu mudei, a última vez que eu contei, eu acho que tinha sido 18 vezes. Desde que eu vim para Melbourne. Agora mais, porque eu parei de contar. Mas, em 9 anos, tiveram várias mudanças. Nossa, e é aquela realidade de todo pessoal que chega, né? Você chega, vai pro CBD, aí vai saindo, vai saindo, vai saindo. Não sei se é correto falar isso, mas a maioria chega e vai pro CBD, né? Eu até acredito que isso é uma coisa que eles pregam, que eu acho que não há necessidade, né? Vem todo mundo querendo morar no CBD, querendo morar a 5 minutos andando da escola, sendo que... Como é que era a sua vida antes? Você normalmente pegava uma condução ou pegava o carro e tinha um trânsito. Então, às vezes eu acho que o custo-benefício de morar na cidade não compensa. Eu acho uma experiência interessante, porque realmente ali as fotos que você vai ver na social media, o que você conhece vai estar ali, mas é muito pequeno, né? Ainda mais a gente que vem do Brasil, que é um país muito grande, muito populoso, não entende que Melbourne, o centro em si, é muito pequenininho. Então, logo você já conhece tudo. Um turista que vem aqui passar um final de semana consegue bater todos os pontos turísticos ali rapidinho. Então, eu acho interessante, mas eu não acho que é a melhor moradia, assim, de ficar a longo prazo morando na City. Porém, essa é a minha opinião também pessoal, né? Tem pessoas que gostam daquela movimentação, daquela loucura, que eu acho um pouco caótico. Hoje eu gosto de morar mais residencial, uma rua mais calma. Tipo, 8 horas da noite tu não ouve mais nada, né? Não tem barulho na rua, não tem gente gritando, não tem ambulância passando. Mas cada um, né? Exatamente. E deixa eu te pedir, já pra gente entrar no nosso assunto do podcast hoje, Gigi. Você tem acompanhado eles chamam de crise imobiliária, né? A Austrália vive uma crise imobiliária, Gigi. O que é que eles falam? Porque parece também que eles culpam muito o imigrante, né? Que eles falam, o pessoal tá aqui, daí não tem moradia pra gente, a gente não consegue comprar casa e tal. Essa questão tá bem complicada. Não sei qual é que é a tua visão desse sentido, ou se tu prefere não opinar, Gigi. Eu tenho uma opinião muito forte, eu tô até pensando se vale a pena. Porque é até não difícil. Se incrimine, né? É até difícil segurar, assim, a língua um pouco, porque eu acho que é um pensamento muito atrasado de culpar os imigrantes pela crise imobiliária que existe realmente na Austrália hoje, né? Então, eu acho que a desculpa mais fácil é sempre culpar o que está de fora, ao invés de olhar para dentro de qual que é o problema. Então, no meu entendimento, a crise imobiliária ela é justamente por causa de oferta e procura. Você tem mais pessoas procurando e você não tem oferta para tudo isso. Então, a maioria dos imóveis que primeiro que não tem construção suficiente para suprir a demanda. E aí eles culpam que é porque tem muito imigrante vindo para o país, né? Não, mas os próprios australianos não conseguem suprir essa demanda. E você tem muito mais pessoas comprando para morar do que pessoas comprando para investir. Então, você tem poucos investidores no mercado. Então, isso também você tem uma falta de gente colocando os imóveis para alugar. E quando a gente teve a pandemia, não muito tempo atrás, 5 anos atrás, e aí eu acho que a Austrália conseguiu notar a diferença, o que acontece aqui quando não tem imigrantes,
né? Porque a primeira posição da Austrália naquele momento foi todo mundo que era imigrante temporário, né? Que não tinha uma residência, porque eu sou imigrante, mas hoje eu tenho uma residência permanente aqui. Então, eles não poderiam me mandar para casa, igual eles mandaram todo mundo que era imigrante temporário. E então, só de mandar os temporários embora, houve uma crise imensa na questão de emprego na Austrália, porque todo mundo estava contratando e não tinha o que contratar, não tinha serviços, não tinha quem prestar serviços, os restaurantes não estavam abrindo porque não tinha garçom, porque, né? Então, assim, é muito triste culpar os imigrantes pela crise imobiliária que existe, mas para mim é muito claro que não é culpa dos imigrantes. Claro, I couldn't agree more with you, Gigi. Gigi, eu tô no Brasil, eu venho fazer um intercâmbio na Austrália, tá? Eu pego 2 semanas de acomodação e aí, eu chego na Austrália, eu nem me recuperei do fuso horário ainda, eu tenho que ir pra escola e eu tenho que arranjar uma moradia e eu não sei onde procurar, eu não sei se eu divido casa, se eu alugo uma. Eu acho que qual é que é a alternativa, qual é que seria o melhor caminho, se você já teve casos desse jeito, como é que você vê essa situação? Porque todo mundo passa por isso. Né? Trabalhando hoje, o que a gente faz hoje, a gente tem acomodações compartilhadas, tá? Então, a gente recebe essas pessoas que estão, em sua grande maioria, estão chegando sem o que eles chamam aqui de rental reference, que é uma referência do seu pagamento de aluguel, que você está vindo do exterior, você não tem isso na Austrália. Pessoas sem emprego, que não tem nenhuma comprovação de renda na Austrália. E as pessoas que, em sua maioria, nem falam inglês. Então, existia esse buraco no mercado, e foi uma dificuldade que eu tive, já trabalhando com imóveis a minha vida inteira, de encontrar um imóvel para eu morar a um prazo, né, longo na Austrália. Então, o que eu aconselho para quem está vindo é, pelo menos aluga os 3 primeiros meses do Brasil, para você chegar a ter essa acomodação garantida. E aí depois, se você quiser mudar, a vida acontece, as coisas mudam. E aí você tem tempo, já tem um pouco mais de conhecimento dos lugares, você consegue talvez ver um bairro que você se identifica melhor, já está com o inglês um pouco melhor, já tem um pouco mais de conhecimento do mercado, encontrar alguma coisa que te sirva, né, sendo casa dividida ou o seu próprio aluguel. Então, para quem está vindo, eu acho assim, bem doideira quem vem sem acomodação, porque é uma necessidade básica. Você precisa de um lugar para dormir, de um lugar para morar. Então, e é um estresse desnecessário se você vem sem isso. Não conheço ninguém que dormiu na rua, tá? Com certeza você vai achar alguma coisa. Vai ter um hostel, vai achar um Airbnb. Mas é custoso, é trabalhoso, é estressante. E não há necessidade de passar por todo esse estresse. Sendo que existe a Colmeia Property, que pode, né, ajudar em toda essa parte. Uma coisa muito legal que a gente assumiu na empresa e que funciona muito bem é porque a gente tem diversas acomodações em Melbourne, né? E a gente trabalha num raio de 10 quilômetros da cidade. Então, são todas perto da onde você vai estudar. O mais distante que tem é se você pegar meia hora para chegar na escola. Da porta da sua casa à porta da escola. Que não é nada aqui, né? Não é nada, né? Até se você comparar com a sua vida no Brasil, se você fala, chego no trabalho em meia hora... Nossa! Todo mundo fala, nossa, que vida de rei, né? Então... E como as coisas mudam muito rápido aqui e todas as acomodações são ao redor, vamos supor que você chegou agora e aí você tá numa casa com a gente lá em Footscray. Só que você arrumou um emprego lá em St Kilda. E aí surgiu uma vaga da Colmeia lá em St Kilda. Você não precisa ficar os 3 meses em Footscray. Você pode mudar de casa para casa da Colmeia sem nenhum custo, sem nenhuma burocracia, entendeu? A gente não tá aqui para dificultar a vida de quem já tá chegando, porque é difícil, né? Não adianta romantizar de que é tranquilo, nossa, vai ser a melhor experiência da vida, vai.
Mas vai ser difícil. Eu brinco com o pessoal, às vezes a gente só quer achar um canto pra chorar, né? Exatamente. Eu sou, tipo assim, tem uma amiga minha, a gente dividiu um quarto há 8 anos atrás no CBD e ela foi morar no Canadá. E aí ela voltou pra Melbourne e ela falou, nossa, eu chorava naquele banquinho ali, né? Ela tinha o banquinho do choro dela, que ficava ali na Federation Square. Sabe quando você desce em direção a Yarra River? Sim, sim. Aí tem uns banquinhos ali. Ela falava que aquele era o banquinho dela do choro, que ela saía da escola e ia ali chorar. Então é difícil a vida do imigrante já. Então se você não tem a segurança de estar num lugar tranquilo, vai ficar muito mais difícil. E outra coisa, a gente tenta fazer um matching, né? Um matching? Matching. Carol. Uma combinação. Né? Pô. A gente tenta fazer uma combinação do perfil das pessoas também. Então, a gente sempre conversa um pouco com a pessoa, a idade dela, o que ela faz. Aí ela fala, pô, gostei mais dessa casa. E a gente é muito aberto. Fala, olha, legal, mas eu acho que o seu perfil, o pessoal dessa casa aqui, talvez seja melhor. Né? Então, a gente também não vai forçar ninguém a ficar em lugar nenhum, mas a gente conhece todo mundo. A gente tem 120 e poucos agora residentes na colmeia, que a gente chama de abelhas. Uhum. E a gente conhece todo mundo. Né? Sou eu, minha irmã, a Stephanie, que trabalha com a gente na parte de fazer inspeção nas casas, checar tudo. E a gente tem 2 meninas trabalhando de apoio no administrativo do Brasil. Então, é um escritório muito pequeno, sabe? A gente conhece todo mundo, a gente fala com todo mundo. E a gente entende o perfil de todo mundo. Então, é muito fácil pra gente achar ali onde que a gente acredita que vai ser o melhor lugar. E se por acaso não for, todo mundo tá livre para mudar. Então, muita loucura de quem vem sem acomodação, na minha opinião. Eu acho que não precisa passar por esse estresse a mais. Entendi. E tem, né? Eu vou contar um pouco da minha experiência agora, Gigi. Eu fui morar, minha segunda casa aqui na Austrália foi no CBD. E eu morava com outros 3 rapazes, e era um estilo de vida totalmente diferente do meu. Então, eu acordo todos os dias às 4:30 da manhã, porque eu faço exercício de manhã, né? É verdade. Isso. E eles eram DJs. Olha só que loucura. Só que assim, a gente se respeitava tanto, até um beijo pro Rafa e pro Guilherme, que dava certo, mas é bem raro, né? Então, o estilo de vida é diferente. Então, se tu oferece serviço, cara, eu acho que é meio caminho andado, porque você vem pra cá, tá mudando tudo, você às vezes só quer um pouco de conforto, um pouco da galera com a mesma vibe ali pra chegar em casa e tá confortável, né? E a gente chama colmeia justamente por isso, porque quando eu estava escolhendo, né, o nome da empresa, como que a gente ia trabalhar, a gente, quando chegou em colmeia, parece que fechou. Falou, é isso. É isso. É uma comunidade organizada, onde todo mundo ali não necessariamente é uma família, mas vira uma família. E que se todo mundo trabalhar junto, ainda produz mel. Sabe? Ainda vai tirar o melhor de tudo isso, ainda poliniza tudo em volta, sabe? Então é uma comunidade que se trabalhar bem, tem tudo para dar certo. E a gente trabalha de uma maneira onde a gente organiza a casa. Então vamos supor, você tá com seu flatmate, você tem que lidar com o cara que não lava a louça. Isso começa a gerar um estresse. Sim. Entendeu? Se alguém na casa não lava a louça, tá claro no contrato que é a regra do contrato. A gente vai dar 1 aviso, 2 avisos, o 3º aviso a gente se convida pra retirar. Porque você já tem muita coisa na cabeça pra ter que ficar todo dia... Putz... Pô, fulano, lava a louça, cara. A sua louça... Você não tá aqui pra ser pai de ninguém. Exatamente. Entendeu? Você já tem tanta coisa. O inglês, você chega em casa com uma dor de cabeça, porque você teve que pensar o dia inteiro pra falar. Né? Que não é uma coisa natural no começo. Por mais que você fale um pouco de inglês, o seu cérebro está sobrecarregado. Você quer chegar em casa, você quer ter paz. A gente estava falando aqui antes de começar a gravar, existem várias pessoas que alugam, né, quartos na casa delas e tudo mais. Só que não empresas que fazem isso de uma maneira organizada e registrada da maneira que a gente faz, né? Então, eu como imigrante, você como imigrante, a gente já passou por essa jornada. E
para mim é muito fácil entender as dores dos meus clientes, porque são as mesmas dores que eu tinha. Você já teve, né? Já teve lá. Então funciona muito bem. Funciona muito bem e o pessoal respeita bastante, sabe? Então é realmente uma colmeia, é uma comunidade muito legal. A gente tem o Bee Club, que a gente tem essa comunidade onde restaurantes são parceiros e quem faz parte da colmeia tem desconto, lojas são parceiras, porque nossa ideia não é só fortalecer as residências, mas fortalecer a comunidade como um todo, né? Então ali todo mundo se conhece, todo mundo consegue se ajudar, consegue achar empregos dentro da colmeia, né? Então a gente fala, você não está chegando aqui só para ter uma acomodação. A gente é um ponto de apoio. A gente tem uma psicóloga que dá desconto para as abelhas da colmeia e que a primeira consulta também é gratuita, porque não é fácil. Não. Pega pesado na nossa saúde mental. Então a gente pensa em tudo isso, sabe? Com muito carinho mesmo. Então não é só um serviço de acomodação, né? Eu te ajeito aqui um lugar para morar. Então tem todo um apoio, como tu falou. E principalmente quando você tá no começo, esse apoio faz uma diferença. Se você não tem esse apoio, olha, você tem que encontrar um banco para chorar, porque senão tem o que fazer, né? Eu acho que o banco para chorar continua. Sempre Mas tem se você pode ir lá na colmeia, a gente toma um café, a gente conversa, sabe? Às vezes eu recebo ligações e outras pessoas estão em volta e quando eu termino, fala, nossa, é normal isso? Eu falo, não, é normal. Às vezes é só uma pessoa que ela precisa desabafar, sabe? É muita coisa que acontece. E a gente gosta disso, sabe? É bem legal mesmo. Show. E, Gigi, qual é que eu vou te pedir, vou direto ao ponto, qual é que é a principal diferença entre alugar direto e morar numa shared house? Of course, quando tu mora numa shared house, você tem que compartilhar, né, a casa. Mas vamos lá, em termos de documentação e coisa assim, alugar direto eu acredito que seja um pouco mais complicado, né, do que numa shared house. Você tem como dar um painel geral pra gente, pra quem tá pensando em alugar direto, alguma coisa de documentação, essas coisas que precisa? Sem dúvida. Realmente é um processo bem diferente, tá? Então, por exemplo, como eu estava falando, a gente, na colmeia, você chega e a gente assume o risco de que tá tudo ok. A gente pede, lógico, que alguns documentos, até por segurança de todo mundo na casa, né? Então, a gente faz um filtro de quem vai morar nessa casa. Porém, isso não é baseado no seu histórico de locação, enquanto você ganha, se você fala inglês ou não fala. E quando você vai alugar um imóvel na Austrália, eu que já trabalhava com imobiliária no Brasil, eu falo que assim, o processo é o mesmo. Você tem um investidor, você tem um imóvel disponível e você tem uma pessoa que precisa de um lugar para morar e vai pagar aluguel nesse lugar. E você tem uma imobiliária intermediando essa negociação, você junta ali tudo isso, pronto, alugou o imóvel. A diferença está justamente na oferta e na procura. Então, no Brasil, você tem mais imóveis disponíveis do que pessoas procurando para alugar. Então, o serviço que você recebe na hora que você vai alugar o imóvel no Brasil é VIP, né? O corretor te coloca no carro dele, aí te leva para visitar 3, 4 imóveis que ele acredita que está no seu perfil. E aí você volta para pensar, e aí você fala, não sei, ele te liga no outro dia, fala, e aí, o que você achou? Você não gostou desse aqui? Olha, sua ficha tá muito legal, sabe? Eu acho que a gente consegue prosseguir. E o que acontece aqui é justamente o contrário. Você tem de 10 a 15 minutos, junto com todas as pessoas que estão interessadas em visitar aquele imóvel, para ver o imóvel. Então, você não vai na imobiliária e fala, quero ver um imóvel. Se você fizer isso, eles vão te dar um panfletinho assim, ó. Olha aí. E ninguém está interessado, porque eles sabem que o imóvel vai ser alugado. Então, ninguém vai te tratar aqui de uma maneira... Você vai... Eu vejo isso muito com os brasileiros, porque os brasileiros falam, pô, o cara nem ligou para mim. Eu liguei, nem me retornou. Porque, cara, se você não alugar, outro vai alugar. Na realidade, ele não tá nem aí para você de verdade. Então, eu acho que o primeiro grande diferencial e o primeiro choque cultural para nós brasileiros é notar que o corretor não tá nem aí para você.
tá? A outra coisa que é muito diferente é a maneira como eles trabalham. No Brasil, você tem o cara que aluga, a pessoa que administra, o outro que faz a cobrança, e aqui tudo isso é uma pessoa só que faz. Então, ela tem determinados números de imóveis que ela vai tomar conta desde a divulgação até o final do contrato. E toda a manutenção que tem no meio, tudo isso é uma pessoa só. E essa pessoa só, vamos supor, ela tem uma média de 200 imóveis que ela administra. Ele vai colocar, vamos supor que ele está com 20 imóveis no mercado. Ele vai colocar todos esses imóveis no mercado para abrir no mesmo dia, num sábado. Então, ele e um assistente, marcar o horário das 8 às 8h30, às 8h15, a gente vai mostrar esse endereço. Das 8h30 às 8h45, esse endereço. E todo mundo que quer ver, que gostou desses imóveis, vai ter que ir encontrar o corretor lá naquele horário, onde ele vai abrir o imóvel, abrir as portas, aí você visita com mais 10, 20, 30, 40 pessoas, dependendo. E todo mundo olha junto, e aí quando deu 10 minutos, ele já começa a vir fechando, apagando as luzes e já botando todo mundo para fora. Então, assim, viu, não viu, o problema é seu. Essa é a primeira etapa, a vistoria do imóvel. A segunda etapa é a etapa de aplicação, que o pessoal fala que é mais difícil do que aplicar para o visto. É praticamente, né? E eu vou falar que é tão trabalhoso quanto. Nessa etapa, você tem que comprovar que você é uma pessoa idônea, você tem que comprovar que você tem renda, você tem que comprovar que você pagava aluguel em dia, você tem que comprovar que a sua renda é suficiente para pagar esse aluguel. E com certeza você não é o único que está aplicando. Todas aquelas pessoas que foram ver o imóveis com você estão mandando a aplicação juntas. E aí existe um grande problema, porque você chegando aqui recentemente, você não tem o histórico que a maioria das outras pessoas que estão lá, que fizeram aquela vistoria, tem. E o que acontece é que muito difícil um imigrante ser aprovado. Aí veio o mito de que imigrante não consegue alugar imóvel. Ah, entendi. Vem daí, então. Vem daí o mito, porque eles não conseguem, não têm as chances de aprovar. E esse mito, quando você repete uma mentira várias vezes, ela vira verdade, né? Claro. E aí, eu vendo isso, que já trabalhei do outro lado como property manager, né? Administrando esses 200 imóveis, abrindo ali a cada 15 minutos. Falei, não, gente, calma. Vocês não estão fazendo a lição de casa direito. E quando eu abri a colmeia, a gente só tinha casas compartilhadas. Depois eu comecei com um serviço que eu chamo Find My Colmeia, Encontre a Minha Colmeia, onde eu ajudo os imigrantes a passarem por esse processo e serem aprovados. Então, hoje, a gente trabalha com uma rate de aprovação. Taxa. A gente trabalha com uma taxa de aprovação de 100%. Então, 100% dos nossos clientes têm casas aprovadas aqui, conseguiram alugar direto. Foi isso que você postou no Instagram ontem, eu acho, né? Foi. É porque 100% de aproveitamento. 100% de aprovação. Por quê? Quando eu vou explicar esse serviço, eu falo o seguinte. Eu sou como se fosse um agente de imigração, mas de locação. O agente de imigração, ele não pode garantir que seu visto vai ser aprovado. Mas ele sabe exatamente o que o governo quer saber de você e ele vai fazer aquilo direitinho. E eu faço exatamente isso. Eu sei exatamente o que o proprietário quer saber de você para você ser aprovado. Então, muitas vezes eu pego as aplicações e de cara eu já vejo a red flag. Então, o que acontece? A gente tem... Quando eu vejo as aplicações, eu já vou trazer aqui. E isso é aberto no meu Instagram, tá? Então, isso aqui é informação que eu tô trazendo para vocês, que eu falo toda hora, porque eu não tenho condições de atender todo mundo, né? Eu queria poder atender todo mundo, mas eu tenho uma agenda e minha agenda tá sempre cheia, então eu não consigo atender todo mundo que procura pelos nossos serviços. Tanto porque é um serviço muito trabalhoso, é muito trabalhoso você fazer uma aplicação. Sim. Opa. Então, assim, os maiores problemas que eu vejo, vamos começar na vistoria. A pessoa, ela vai na vistoria, ela não lembra de ser lembrada. Lembra, quando você faz a sua aplicação, ela é toda feita online, você é um número.
Só que se você consegue, de alguma maneira, fazer com aquela pessoa que está ali mostrando 20 imóveis num final de semana, lembre de você, você já é um humano. Você deixou de ser um número. Então, a primeira coisa é... seja lembrado. Porque isso vai valer lá na frente. Na aplicação em si, eu vejo que imigrante tem mania de esquecer quem ele é. Ele simplesmente começa a vida dele aqui na Austrália, na aplicação. Né? Então, a pessoa é um arquiteto no Brasil e veio estudar inglês e trabalha hoje como cleaner, porque ele ainda não tem inglês. A aplicação dele, ele é cleaner. Não, você está cleaner. Qual que é a sua melhor coisa que você fez? Carreira, né? Na parte da carreira. Então, assim... esse é um erro muito comum que eu vejo na aplicação. A pessoa simplesmente esquece que ela tem uma vida antes da Austrália. Você trabalhou de engenheiro no Brasil por 10 anos e não menciona isso não na aplicação. Não menciona isso na aplicação. A pessoa fala que ela não tem histórico de locação. Aí eu falo, você era mendigo? Você morava onde no Brasil? Você morava na... ah, não, mas não é aqui. Mas calma, você não nasceu aqui. Lógico que a sua... moradia não vai ser aqui. Então, eu vejo aplicações incompletas por causa desse mito que tudo tem que acontecer na Austrália. Não. A gente tem uma vida, sabe? O fato da gente estar aqui hoje faz da gente muito maior, porque Nossa. A gente é muito corajoso de ter deixado tudo que a gente já conquistou, ou pelo nosso esforço, ou pela família, ou pelos privilégios, mas que já era conquistado, para começar tudo do zero. Então, assim, não é porque começou uma vida do zero que é realmente do zero. Você tem todo um histórico, e esse histórico conta muito. Então, eu vejo muitas pessoas que são donos de imóvel, que moravam em imóveis próprios e não mencionam isso na aplicação. Então, eu falo, poxa, você tem um bem aqui, sabe? Ou pessoas, investidores mesmo. Ah, não, eu tenho uma casa que eu morava é minha e eu tenho um apartamento que eu alugo. Por que isso não está na sua aplicação? Ah, não é na Austrália. Mas calma, é uma renda. Então a pessoa só coloca a renda dela aqui da Austrália, só coloca o trabalho dela aqui da Austrália, só coloca a referência dela aqui da Austrália, mas ela é nova aqui. Então quando você pega uma aplicação dessa, e aí você compara com uma aplicação de um casalzinho sem filho, sem cachorro, que ganha 250 mil no ano, que aluga há 10 anos com histórico de aluguel, é lógico que você vai apresentar para o proprietário vai falar, ah, esses aqui são muito melhores do que esse aqui. Porque esse aqui não contou a história dele. Então, eu acho que para quem quer alugar o seu imóvel, procure não esquecer quem você é e o caminho que você percorreu para chegar até aqui. Essa história conta muito. E aí a gente volta lá na vistoria. Seja lembrado, porque quando você contar a sua história depois, eles vão ligar. Ah, realmente essa pessoa estava bem vestida, foi simpática, fez as perguntas certas. Tá aqui a aplicação dela aqui, ó, tudo certinho, comprovante de residência no Brasil, traduzido, já tá me explicando aqui, tudo mastigado o que é. Pô, legal, gostei dessa aplicação. 100% de aprovação. Que não tem um processo, né, tem um processo a ser seguido, né, não é chegar lá e, como você falou, quando tem competição, você tem que ser diferente, né, e essa diferenciação, como você falou, eu nunca tinha pensado nisso, mas você entra mudo e sai calado de uma inspeção... Isso é só mais um lá. Só mais um, E para quem não tá ligado, a gente falou, às vezes tem 40 pessoas e tem mesmo, tá? Eu já passei na frente. Sábado de manhã é titular, você passa de carro, qualquer lugar que você vai ver uma plaquinha do Real Estate Agent lá e você vai ver as pessoas esperando. O cara chega atrasado, às vezes, né? Às vezes de propósito, não tá nem aí mesmo. Abre a porta, tipo, às vezes não dá oi pra ninguém, porque ele não precisa, né? Tem gente e gente, né? Mas assim, eu já vi filas, assim, de gente pra fazer inspections. E é corrido, né? Eu fazia isso. Você sai de um imóvel para o outro, você tem 10 minutos para fechar uma casa inteira, entrar no carro, pegar a sua plaquinha, achar a chave do outro imóvel, dirigir até lá, abrir o imóvel todo, abrir todas as janelas, colocar a plaquinha, pegar o nome de todo mundo na porta, fechar a casa e ir pro próximo.
Então, aquela pessoa ali, ela tá corrida, sabe? Então, assim, tanto... Eu falo que a interação na hora da vistoria, ela tem que ser pontual. É um oi, tudo bem? É um sorriso. Fala, você é o property manager ou você é leasing consultant. É muito importante saber essa informação. Depois eu posso explicar isso mais profundo. Mas é só, às vezes, um sorriso. E se você tá bem vestido, sabe? Se você tá com uma aparência boa, depois eles vão lembrar de você, né? Então, tudo isso é muito importante. O que acontece com muito brasileiro, que a maioria dos meus clientes são brasileiros, é ter aquela mentalidade de que eu vou na imobiliária e aí eles vão me alugar um imóvel. E aí pula toda essa etapa assim também. Porque ele não entende que aquilo é como se fosse uma entrevista de emprego. É uma competição. Outra coisa que eu falo pro pessoal na aplicação, que é um erro, gente, é um primeiro encontro. Você tem que colocar todos os pontos fortes lá, não os fracos. Claro. Entendeu? Uhum. Então, não coloque lá as coisas que vão deixar a sua aplicação pior. Claro. Se eles pedirem e você precisar apresentar alguma coisa que vai te prejudicar, sim, mas se você tiver menos 500 mil no banco, não junta essa informação. Entendeu? Uhum. Então, ali você tem que enfatizar todos os seus pontos fortes, porque é um jogo de conquista. Claro, é um relacionamento, né? Tá. E uma das coisas que surpreende também é quanto o pessoal não sabe a questão, bills, bond, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Eu acredito que quando você aluga direto e quando você aluga compartilhado, é bem diferente os bills, né? Com certeza. Você tem como dar uma explicadinha pra gente? Porque claro. A gente já viu que o processo de alugar é bem diferente, né? E eu não sei se os bills, ele é parecido com o do Brasil. O bills, pra quem não fala, é as contas da casa, né? As contas do que você tem que pagar. Energia, gás, aqui é diferente. Não é todo mês, é cada 3 meses, alguma coisa assim também, né? E ainda vai de bairro para bairro, companhia para companhia. As contas das casas, nas casas compartilhadas, a maneira como a gente faz você paga um montante, cada um paga um montante, e aí você entra num limite de bills. Se o limite passar, a gente vai dividir entre todo mundo na casa o que passou, porque cada um já paga um pouquinho todo mês. Se não passar, não tem que pagar mais nada, tranquilo. O que acontece quando você aluga o seu imóvel... e lógico, você está na colmeia, você não tem que se preocupar em conectar água, conectar luz, conectar internet, mobiliar a casa, porque tudo isso já está feito. Chega com as malas, deita na sua caminha e dorme, não tem que fazer nada. Quando você vai alugar uma casa, você tem outros processos que você tem que fazer. Então, assim, para alugar um imóvel na Austrália, você paga adiantado o aluguel. No Brasil, a gente mora e paga. Na Austrália, a gente paga e mora. Então, já começa uma pequena diferença aí. Outra diferença que confunde bastante as pessoas é o aluguel semanal. O valor é semanal, mas você paga mensal. Normalmente, as pessoas fazem uma conta, aquele aluguel semanal vezes 4, porque o mês tem 4 semanas e acha que aquele é o valor mensal. Mas não é. Porque não é todo mês que tem 4 semanas, só fevereiro. Todos os outros meses tem 4 semanas e alguns dias. Então, a conta que a gente faz para pagar o aluguel e o bonde, que é o depósito calção, no Brasil, o depósito calção são 3 meses. Na Austrália, é 1 mês só. Então, você paga adiantado para mudar 1 mês de aluguel e 1 mês de bonde. Eles vão te falar o valor semanal da casa. Você vai pegar esse valor semanal, vai fazer vezes 52, a quantidade de semanas que tem no ano, divide por 12 e esse é o seu valor mensal. Então, não é 4 vezes 12, o aluguel vezes 4. É o valor da semana vezes 52 dividido por 12. Então, grande diferença aí. Eu mesma, quando mudei pra cá, eu fiz minha valor semana vezes 4. Fiquei muito brava que eles estavam me cobrando a mais, que eles estavam me roubando. Quem nunca? E eu sou brava, né? Então, então eu briguei com o corretor e tal. Aí ele me explicou bonitinho, eu fiquei um pouco envergonhada. As bills. Igual no Brasil. Você tem que pagar água, luz, gás e a internet. Né? Normalmente, a internet é opcional, mas
Todo mundo hoje em dia tem internet em casa. Conta de água e de gás, eles normalmente não fazem a leitura certinha. A de água, às vezes, eu recebo com 5 meses, porque eu não sei qual que é a dificuldade de mandar alguém lá para ler o meter, né? o registro da casa. Mas a de água é a que mais demora. Mas é bem instável a de água, né? Então, normalmente você consegue saber quanto que vai vir, porque não muda muito, não varia. A conta de energia e a conta de gás, elas têm preços diferentes no verão e no inverno. No inverno é mais caro. Você usa mais e você paga mais. É mais caro também. E a conta de gás normalmente também não vem mensal. A conta de energia normalmente é que eles conseguem fazer mensal, porque a medição é automática, né? Eles conseguem ver direto lá do sistema deles, não precisa mandar um humano lá para checar o relógio. Quando você aluga uma casa sua, todas essas contas têm que ser conectadas no seu nome. Então, depois que você conseguiu a casa, que foi aprovado, aí você tem que fazer todo o processo de fazer a conexão de todas as utilities, né? Na casa. Não é difícil, é muito simples, porém é trabalhoso. Então, tem que ficar ligando ou fazendo a conexão online. E aí, uma vez que a conta está no seu nome, você tem a opção de recebê-la por e-mail ou por mail, né? Ou pelo correio. E você paga a conta. Aí é igual no Brasil, muito simples. E tem opções também, Gigi, eu não sei se para alugar direto é mais comum, mas tem opção de pegar a casa já imobiliada, né? E casa que tá vazia, que daí você vai ter que levar as coisas para dentro, né? Não tem jeito. Você vai ter que levar geladeira, você vai ter que levar sofá, você vai ter que... Mas tem opções também de casas que já são mobiliadas, né? Tem. Eu não sei se é mais comum mobiliada ou não mobiliada. É menos comum casas mobiliadas. Dependendo do período que você pretende ficar na Austrália, eu não recomendo, porque o valor que você vai pagar ali por um ano de uma casa mobiliada, você provavelmente consegue mobiliar essa casa. Se você tiver essa renda pronta. Se você não tiver e estiver ali pagando de pouquinho em pouquinho, uma casa mobiliada é a melhor coisa. No entanto, uma coisa que muita gente não sabe na Austrália é que toda casa já vem com a cozinha quase montada. Então, você não tem que comprar fogão, você não tem que comprar forno, porque as casas já têm fogão, forno e normalmente uma lavadora de louças também. Exato. Se ela é mais nova. Se ela é mais antiga, não tem a lavadora de louças, mas tem fogão e forno. E os armários, é normal também as casas terem armários embutidos, né? Então, você não tem que ficar carregando o guarda-roupa para cima e para baixo. Exato. Então, para os nossos clientes que do pacote Find My Comia, que procura a gente para encontrar o imóvel deles, que não querem casa compartilhada, eu normalmente aconselho no começo você precisa comprar uma geladeira e um colchão. Você vai sobreviver na casa. O resto você vai colocando com cuidado, né? Então, assim, aí você compra um sofá, aí você senta no sofá, e aí você vai mobiliando a sua casa aos poucos, mas a vida do imigrante não é fácil, né? Então, eu falo que já ter o fogão e o forno já ajuda, assim, muito para quem tá vindo de fora. As outras duas coisas que você realmente precisa para tá ok é uma geladeira e um colchão. O resto você consegue mobiliar com o tempo. Sim, e outra coisa, as coisas aqui também são um pouco, são um pouco mais baratas que no Brasil, né? Um micro-ondas aqui é um pouco mais... Você encontra um micro-ondas por $50 no Kmart. Exatamente. Né? E você pega um jogo de panelas por $70. Você realmente não tem uma condição, sem contar que existem muitas pessoas doando, né? Você consegue pegar muita coisa de doação. É mais trabalhoso, lógico, mas, né? Custo-benefício. Você vê ali o que você prefere. Exatamente. E, Gigi, você alugou, você mobiliou, você pegou os bills e tem um contrato a ser seguido, né? Então, um contrato, geralmente, ele é de 1 ano, pode ser de 6 meses, pode ser mais. Como é que funciona essa questão do contrato e a duração do contrato? Isso é bem diferente do Brasil também. Normalmente, a gente tem no Brasil um contrato de 36 meses, que é um contrato de 3 anos de locação. E aqui na Austrália, o contrato mais comum é de 12 meses. Existem contratos de 6 meses, porém não é comum e normalmente não é a preferência. Então, até quando eu vejo um imóvel de 6 meses, que está oferecendo um contrato de 6 meses, eu quero entender qual que é o motivo. Porque provavelmente ali ou eles vão colocar esse imóvel para venda,
né? Ou o proprietário está vendo para mudar de volta para o imóvel. Então, eu sempre gosto de saber da história, por que ele está disponível por 6 meses. Porque alguma coisa tem, não é o praxe, né? O praxe são 12 meses de contrato. A gente conversou aqui um pouquinho antes da gente começar o podcast, que a pessoa fala, meu Deus, eu tenho um contrato, agora eu tenho que seguir. Exato, e como é que eu vou quebrar esse contrato? E aí fica super nervoso. Gente, é um contrato. Existem regras a ser seguidas e a vida das pessoas acontecem. Então, às vezes, você tem que quebrar um contrato. E existem normas e regras a serem seguidas na quebra de contrato também. Então, não é porque você assinou um contrato de 12 meses que você não pode quebrar esse contrato. Você pode, vai ter um custo, você vai ter que arcar com esses custos, mas tudo isso também está no contrato. Como é que funciona a quebra de contrato? No Brasil, isso também é diferente da legislação brasileira, tá? No Brasil, você normalmente paga proporcional uma multa e sai do imóvel, né? Então, vamos falar. Você assinou um contrato de 36 meses no Brasil. Aí você vai sair com 12 meses. Você tinha 24 meses de contrato ainda. Você vai ter que pagar uma multa proporcional pelo tempo que você não vai ficar. E aí você tá livre. É aquele X e acabou. Você sabe exatamente quanto você vai pagar. Na Austrália, não. E aí, acho que é aí que assusta as pessoas. Você tem um contrato de 12 meses. Aí você quer quebrar esse contrato com 6 meses. Você não paga proporcional aos 6 meses. Você paga até outra pessoa assumir o seu contrato. Só que lembra que a gente falou lá no começo que a gente tem uma crise imobiliária? Não é tão difícil achar uma outra pessoa para alugar o seu imóvel. Então, não precisa ficar desesperado porque você vai quebrar um contrato. Provavelmente é mais barato do que quebrar um contrato no Brasil. Claro. Porque você pode continuar morando no imóvel até outra pessoa assumir aquele contrato que você tinha assinado. E aí, o que você paga, além do tempo que, né, da outra pessoa assumir esse contrato, é uma taxa de administração e de marketing que eles cobram para colocar esse imóvel de volta no mercado. Se você achou por você mesmo uma outra pessoa que tem vontade de assumir esse contrato, o processo é um pouco diferente. Você paga uma taxa administrativa de lease transfer, transferência da locação. Essa transferência, ela pode ser aceita ou não pelo proprietário. Se ela não for aceita, ele tem que justificar por que ele não aceitou essa outra pessoa. Tá? Então, assim, existem regras a serem seguidas e não é porque o corretor me disse isso e isso. Gente, eu vejo o corretor falando muita coisa. Eu mesma saí de um contrato agora, porque a gente aluga muito imóvel pela empresa, e a corretora estava me falando coisa, não, é assim que é. Ah, porque é assim, tem que dar os 28 dias por causa disso, disso e disso. E aí eu falei, sim, os 28 dias nesse caso, porém esse caso é assim, 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 e não é assim que funciona. Ela, então tá bom. É tal dia. Ela queria me cobrar, ela deveria me cobrar até o dia 5, e ela estava me cobrando até o dia 13. E aí, mas naquelas circunstâncias mudas. Então, assim, não é porque o corretor falou que tá certo. Façam a sua lição de casa, sabe? Existem regras a serem cumpridas e você tem que estar também bem assessorado e instruído para conseguir saber o que realmente é certo e errado. E é triste, mas eu vejo muito corretor falando besteira ou maliciosamente ou por ignorância mesmo. Sim, então aqueles anúncios que a gente vê no Facebook às vezes de lease transfer, eu tô indo de volta pro Brasil, então quero ver se alguém quer alugar o meu apartamento. Então o corretor, o proprietário, aliás, ele tem a opção de negar, mesmo que você encontre uma pessoa, mas ele tem que dar a justificativa, então. E aí, se você achar outra pessoa, e vida que segue. Então, se você não quer sair e, vamos lá, quebrar o contrato, então você pode achar até que ele aceite alguém, né? Exato. Tá, entendi. Porque uma coisa que acontece também, Gigi, a gente estava falando antes, vamos lá, para quem conhece Melbourne, o cara tá morando em Werribee e ele acha um emprego lá em Dandenong. E daí ele não quer sair da casa para não quebrar o contrato, mas daí ele fica fazendo uma viagem de 2 horas por dia. O gasto que ele tem, né, é muito maior do que a quebra de contrato. Claro. Né? Falando só da parte financeira. Sim. Sem contar o tempo. O tempo, né? Nossa. Que aqui é muito precioso. Meu Deus.
Entendi. Bah, show de bola, Gigi. Muito obrigado. Essa aí nem eu sabia, mas enfim. Quanto tempo aqui já? 7 anos. Só que essa é uma coisa interessante. Eu nunca aluguei nenhum imóvel no meu nome aqui na Austrália. Sua esposa? Ela tem casa, né? Mas antes eu sempre morei compartilhado também. Compartilhado. E assim, pra quem é solteiro, né? Tanto mulher quanto homem, eu recomendo muito, sabe? Porque não só morar com brasileiros, mas talvez morar com outra nacionalidade, porque você vai estar vivendo uma outra cultura, digamos assim, né? Eu até esqueci eu compartilho desse pensamento com você, quando você perguntou da diferença, eu até pensei nisso. Eu aconselho todo mundo a morar em casa compartilhada, a não ser que você seja uma família, que tenha crianças, né? E realmente precisa de uma estrutura ali familiar. Agora, para quem tá vindo para viver a experiência do intercâmbio, eu acho essencial. E ainda é muito mais fácil, porque provavelmente seus primeiros amigos vão ser da sua casa, sabe? Isso aconteceu comigo no meu primeiro intercâmbio. Meu primeiro intercâmbio não foi para Austrália, foi para os Estados Unidos. Mas eu recentemente fui para os Estados Unidos no casamento de uma das minhas amigas do intercâmbio, que a gente segue essa amizade há quase 15 anos agora. Dei o exemplo aqui no podcast hoje dessa amiga que eu dividi o quarto, que ela foi pro Canadá. E voltou agora, e a gente se encontrou também 8 anos depois. Então, assim, tá todo mundo no mesmo perrengue, tá todo mundo passando pela mesma coisa. E ali é onde você vai achar seu ponto de apoio, onde você vai conseguir emprego, porque você mudou numa casa que o cara já trabalha em outro lugar e estão precisando de alguém e vão falar assim, cara, no meu trabalho tá precisando de um cara hoje, bora. Então, assim, a casa compartilhada, ela traz a comunidade e você consegue ter, né, esse contato realmente com a vida aqui como ela é, do que se você se isolar num apartamento sozinho. Claro, com certeza. E só tem aquele detalhe que você já comentou, né? Acha alguém que tenha mais ou menos o mesmo estilo de vida, porque senão as coisas podem ficar bem difíceis, né? E cuidado com tudo que você vê no grupo dos brasileiros, porque tem muito post ali que não é nem de brasileiro, que não é nem de gente de verdade, que é um perfil fake. E o que acontece com a gente toda semana é alguém falando, eu perdi o meu bonde. Tomei um golpe. Toda semana tu vê assim. Toda semana. E o bonde, ele dói, né? Perder o bonde. Nossa, é um dinheiro que... Às vezes a pessoa fica um pouco desconfiada e fala, vou dar só um sinal. E pra golpista tá ótimo. Fala, não, tá bom. Então, não é porque tá no grupo dos brasileiros que é confiável. Sempre tenta checar. Eu sei que você não tá aqui, né? A maioria das pessoas não estão aqui pra poder checar se aquela pessoa existe. Mas, às vezes, no próprio comentário... Às vezes, direto eu vejo lá um anônimo falando a Colmeia Property é confiável, né? No grupo dos brasileiros. E aí, assim, eu acho ótimo. Meus amigos vêm tipo, ai, que absurdo isso. Eu falo, tem que checar. Entra lá no Google, vê se existe. Sabe? Não confia porque é brasileiro, eu vou confiar. Porque tem muita gente ali que nem brasileiro é. Sabe? Que entra em todos esses grupos porque sabe que tem muita vulnerabilidade. Tem muita gente ali que está numa situação de que precisa na hora, de que não tem muito conhecimento. E são predadores, né, golpistas. É aí que eles vão achar alguém para dar golpe. E acha bastante, infelizmente. Tem em todo lugar, né, Gigi? Não é só no Brasil. E tem essa questão de que a Austrália é segura, né? Que não vai acontecer isso aqui. É mais segura, mas tem gente safada em todo lugar. Tá, e uma coisa que eu vou te pedir agora, Gigi, também... essa questão de estilo de vida, para mim, pega muito, sabe? Se tu vai morar na City, tu tem um perfil, eu acredito. Se tu vai morar em Footscray, tu tem outro perfil. Você vai morar em Sydney, em Gold Coast. Exatamente, né? E tem algum dos bairros aqui que tu recomenda de olho brilhando, assim, para quem quer viver um pouco mais, não essa vida do CBD, sabe? Eu tô morando no CBD e eu tô pensando em sair para alugar em algum lugar, né? Então, tem algum lugar que tu recomenda aqui em Melbourne? Tenho. Eu moro em Altona hoje, mas eu acho que para quem tá chegando agora, a Altona talvez não seja o ideal, porque já é bem residencial.
Então, a não ser que você realmente queira ver como que é a vida do australiano, né? Exato. Que aqui também não tem muito. O pessoal acha que vai vir para a Austrália e só vai ver australiano. Aqui você vai ver gente do mundo inteiro. Exato. Eu sou australiana, você é australiano, entendeu? Se você quiser ver a vida como que ela é, vai para Altona, que é um bairro que eu amo, que eu moro. Mas um pouquinho para frente de Altona, mais perto da City, tem Yarraville. Eu sou apaixonada pela cultura de Yarraville. É um bairro residencial, mas que também tem muito café, muito restaurante. Tem aquele cinema antigo, o Sun Theatre, mercados perto, estação de trem, 10, 15 minutos você tá na City. Footscray, que tem uma fama que as pessoas falam Footscray é perigoso, mas eu acho muito triste essa fama. Footscray é um bairro muito populoso pela comunidade africana e asiática. E, infelizmente, a Austrália é um país muito racista. E onde tem concentrações de asiáticos e africanos, e aí acontece qualquer coisa, é perigoso. Se você for pegar os números, CBD é muito mais perigoso do que Footscray. Só que o CBD, quem tá cometendo crime lá é branco. Né? Aí tá tudo certo. Né? Aí tá tudo bem. Então, assim, é mais populoso por pessoas brancas. Muitos asiáticos também, muitos imigrantes, mas... É um bairro que eu gosto muito, Footscray. Também, 15 minutos de ônibus da City. Ou, se você anda de bicicleta, é o caminho mais lindo. É o caminho mais lindo. Você anda de bicicleta, né? I do. Sim, eu sei. É o caminho mais lindo que você pega. Eles agora fizeram ainda uma ciclofaixa que você dá direto em Docklands. Elevada, coisa mais linda. Ou você pode ir direto pelo rio. É lindo, é lindo. Então, eu aconselho... Esse é outro conselho que eu tenho. Se você está em Melbourne, compre uma bicicleta. É plano, é de graça e tem ciclofaixa em todo lugar. É muito seguro. Muita gente gosta de ir para St Kilda. A gente tem apartamentos em St Kilda porque a procura é grande. Mas eu não gosto muito de St Kilda. Porque não tem um trem em St Kilda. É só tram. Né? É só tram. E confiar no tram é complicado. E o tram, ele divide a rua com carro, que você vai entrar no mesmo congestionamento de um carro, a não ser que você tenha uma bicicleta. Então, St Kilda, todo mundo fala, St Kilda, porque tem praia e tudo mais. Mas eu acho que para a vida do imigrante, ele pode complicar um pouco por causa do transporte público. Né? Se você for de St Kilda para City, da City para St Kilda, tudo bem. Mas se você for trabalhar em qualquer outro lugar e tiver que fazer uma baldeação, pegar um trem e tudo mais, já fica um pouco mais complicado. Eu acho que esses são meus dois, fora, né, do burburinho ali, os dois que eu gosto. Porque eu considero North Melbourne CBD, Sim. Eu considero Dockland CBD, eu considero South Bank CBD, porque... Uma rua já muda o bairro, né? Então, para mim, é tudo tão coladinho ali que não merece nem distinção. Entendi. Gigi, uma das coisas que eu queria falar contigo agora é que desde que eu cheguei aqui, o preço dos imóveis ele mudou bastante da locação, né? Não de comprar, óbvio que deve ter mudado também. Mas quando eu cheguei, eu morava na La Trobe Street, então eu conseguia ver a biblioteca e o Melbourne Central, de onde eu morava. E se eu não me engano, eu pagava $170 por semana. E daí, plus bills, dava 190, 195, alguma coisa assim. Claro que eu dividia um quarto, né? E era um apartamento pequeno, relativamente, mas depois eu fui para Docklands, né? E aí eu tinha que ter a experiência de morar em Docklands. Para você que não conhece, Docklands é uma dos lugares mais legais aqui, mais bonitos, né? Então, eu morava e dividia um apartamento, mas eu tinha o meu banheiro e o meu quarto e era $250 por semana. Isso não existe mais, né? Esse valor, ele mudou bastante, né? Nos últimos anos. E uma das coisas que eu penso bastante é esse balanço entre ter um pouco de conforto com moradia e não pagar muito em moradia também, né? Então, eu queria um pouco da tua opinião, assim, como é importante tu escolher um lugar para morar onde tu não tá... Não vou dizer jogando dinheiro fora, né? Porque por causa da location, tu vai morar em, sei lá, um dos lugares caros de morar em Docklands, ou em Richmond, ou em South Yarra. E daqui a pouco tu vai um pouquinho pro outro lado, né? E tu vem para Footscray, ou tu vem para Kensington, e aí tu paga um pouco menos, né? Então é importante tomar essas decisões também baseada
no bolso também, digamos assim, né? Ah, sem dúvidas. A vida do imigrante já não é fácil, né? A gente já tem vários custos que os australianos não têm. Por exemplo, o visto. O visto. Né? Então, a gente não é incomum você ouvir que a pessoa que está guardando dinheiro para pagar o visto. Né? Então, o dinheirinho que ela tem ali, que ela poderia viajar e tudo mais, ela está preocupada em renovar o visto. Referente aos preços, sim, os preços aumentaram. Tem a questão da inflação, tem a questão da crise imobiliária, mas tem a questão de que quando você mudou para cá também, o salário mínimo era 18. Hoje o salário mínimo já está em 24. 24, e ninguém sai de casa para ganhar menos de 30. Não. Então, meu primeiro salário aqui era 18 a hora. Né? Isso há 9 anos atrás. Hoje, a pessoa que vai trabalhar, ela quer pelo menos 28, 30 dólares a hora. Então, também os preços aumentaram, mas a remuneração também vem acompanhando. Para quem é australiano, não mudou muito. Né? Então, para quem é australiano, realmente o custo de vida ficou muito mais elevado. Fazer compras hoje é muito mais caro. Né? Mesmo comparando com o custo de vida e a sua remuneração. Então, assim, inflação realmente tem atingido bastante. Aí tem essa outra questão de mercado, que é tudo monopólio, que todos os mercados são do mesmo dono e tudo mais. Mas o que eu aconselho? Você estar num lugar onde você está bem é essencial. Tá? Isso não significa que eu falo... Todo mundo quer morar o quê? De frente pra praia, com jacuzzi, entendeu? Com uma varanda legal, mas assim, às vezes, na maioria das vezes, não é possível a gente ter tudo que a gente quer. Então, eu acho que o mínimo de conforto é essencial, sabe? Se tem uma coisa pra você que... Porque pra mim o que é importante, às vezes, não é o que é importante pra você. Então, para mim, talvez a privacidade não seja tão importante. Eu não me importo de dividir um quarto e ter aquele dinheiro para fazer outras coisas. Mas para você, a privacidade de ter um quarto sozinho é muito importante. Então, eu acho que tem um pouco da opção de cada um, né? Do que realmente é importante para você e o que você pode abrir mão. Porque a gente já abre mão de muitas coisas para estar aqui na Austrália. E para você manter uma vida estável, você tem que continuar abrindo mão de muitas coisas. Mas eu acho que é um pouco... que meia hora para você chegar no trabalho não é muita coisa. Então, talvez ali você coloca aquele podcast, vai morar um pouquinho mais afastado, mantendo o que é importante para você, e você consegue economizar bastante. Então, essa é uma dica que eu dou. Depois que você se estabiliza aqui, que você conhece os bairros e tudo mais... tenta ir onde você se sente bem. Às vezes você gosta de estar perto daquele parque, né? Porque aquele parque faz bem para você. Por isso que eu acho... Cara, eu sou muito fã da bicicleta para quem mudou agora. Porque você começa a ver as coisas e descobrir os bairros. E muita gente que vem trabalha com Uber, né? Uhum. Então é um jeito também de você ver os bairros, ver as cidades e descobrir o que realmente você gosta. Eu não sabia nem que eu gostava de andar de bicicleta antes de mudar para a Austrália, porque eu nunca tinha andado de bicicleta no Brasil, só como criança, né? E aí eu descobri que, poxa, que gostoso, e você vai olhando e você vai conhecendo. E eu acho que esse é o melhor jeito de você, como recém-chegado, realmente escolher um lugar para morar. É explorando, é pegando um caminho diferente para casa todo dia, porque aí você vai entender até mais sobre você mesmo. O que é importante para você, o que é essencial e o que você pode abrir mão. Show de bola. E, Gigi, a gente falou um pouco dessa crise. Você tem alguma perspectiva para o futuro? Vai ficar pior? Vai ficar melhor? Porque eu sinceramente, eu não consigo ver melhorando cedo, né? Não vejo políticas em ordem para ter essa melhora a curto prazo. O que a gente tem visto é o que a gente falou aqui no começo da nossa conversa. Eles culpando os imigrantes por uma coisa que não é culpa dos imigrantes. Se existe programa de imigração na Austrália, é porque a Austrália precisa de imigrantes, entendeu? Não existem pessoas qualificadas para trabalhar na Austrália e fazer o que os imigrantes fazem, tanto a curto quanto a longo prazo. Então, eu não vejo a curto prazo uma melhora nessa crise imobiliária.
Mas isso não significa que é impossível você achar um lugar para morar. E É um lugar, pouco mais difícil. um lugar que você gosta e que se sinta bem, né? É um pouco mais difícil, trabalhoso, mas é possível. Tá. E só pra gente ir pro nosso encerramento, tem uma coisa que eu esqueci de comentar com você, que é uma que eu tenho curiosidade nisso. Tem muita gente que aluga uma casa, vamos lá. O Felipe, ele aluga uma casa com 3 quartos, né? A casa, eu tô aqui fazem 8 anos, eu tenho um emprego fixo, então eu alugo uma casa porque eu tenho um histórico aqui já, eu tenho empregador e tudo, e aí eu subalugo os meus quartos, né? Os meus 3 quartos. Isso é legal, Gigi? Depende. Depende. Tá. Se o Felipe tiver autorização para sublocação, sim. E se eu não tiver autorização? Não. E aí o que pode acontecer se eu não tiver Todo autorização? mundo para fora. Todo mundo, inclusive eu. Exato. Porque você vai receber uma notificação para desocupar a casa por sublocação e aquelas outras pessoas que estão lá, elas nem existem no contrato. Então você vai ter que desocupar o imóvel e, consequentemente, todo mundo que mora lá. Entendi. E tem bastante caso assim, que você vê? Tem. Então fica a dica, galera. Não, sabe? Não faça porque não vai dar boa, sabe? Acontece muito da gente ver no grupo dos brasileiros alguém que vai viajar Isso. e aluga casa. Eu acho que esses casos são um pouco mais tranquilos. Short term, eu vou pra Bali durante 2 semanas. Vou viajar e eu quero alugar, porque a gente sabe, a vida é difícil, o aluguel é Claro, nosso custo nossa. mais elevado aqui. Então ela quer que alguém pelo menos banque aquele aluguel enquanto ela esteja fora. Então, nesses casos de alguém saindo e outra pessoa cuidando da casa, é ilegal também, porém, de uma maneira que você não está se colocando tanto em risco se você é essa pessoa que vai alugar essa casa. Porque provavelmente, a partir do momento que alguém descobrir e dar o aviso de saída, você já ia estar de saída de qualquer jeito. Então, quem fez a coisa errada, que foi viajar e querer cobrir, vai ser quem vai tomar as consequências desse ato. Perigoso para quem aluga casas assim é cair em golpe. Não existe casa nenhuma, ninguém tá indo viajar para lugar nenhum e ela simplesmente dá um dinheiro ali e nunca tem lugar para morar. Então, assim, o risco para quem está saindo da casa e alugando a casa é tomar um aviso de sublocação e ter que sair e perder a casa, perder o lar. O risco para quem está indo morar nessa casa é só se essa casa não existe. Porque se alguém tomar um aviso de sublocação, você estava ali num prazo tão curto que você já ia sair de lá de qualquer jeito. Então, é a pessoa que fez a coisa errada de viajar e alugar para você que vai tomar as consequências dos atos. Entendi. Show de bola. Além de entrar em contato com a Colmeia, quais são as tuas top 3 dicas para quem tá vindo ou para quem recém chegou aqui na Austrália e tá no processo de tentar encontrar uma moradia, Gigi? Assim, geral, né? Não levando em consideração a moradia, aperte o cinto, se prepare para o impacto, tá? Então, é sim uma grande aventura, é sim uma experiência que eu acho que todo mundo merece ter, fazer o intercâmbio, mas não é fácil. Vai ser muito desafiador. Então, se prepare, aperte os cintos, porque vai começar a aventura. Já falei aqui, venha com acomodação garantida. Diminua um pouco esse estresse, que já é muito estressante, a vida do imigrante. E 3 dicas. E aproveita. Aproveita, não tenha vergonha de falar inglês. Pronto. Não tenha vergonha de falar inglês, porque primeiro que a Austrália é um lugar muito legal para quem está aprendendo a falar inglês, porque é muito imigrante aqui. Sim, sim. Tem muito sotaque, muita gente vem de todo lugar do mundo, então e você está fazendo 100% do trabalho, ninguém está fazendo esforço para falar a sua língua. É você que está fazendo esforço para falar o idioma daqui. Então, fala devagar, fala sem estar nervoso. O mais importante é você conseguir ser entendido e entender. Então, não se preocupe em falar perfeito e conjugar o verbo certo. Foca no inglês, porque sua vida vai melhorar muito mais rápido quando o inglês estiver fluindo.
Muda quando virar a chave, né? Parece as oportunidades elas começam a aparecer quando o inglês ele tiver, né? Aparecem antes, claro, mas assim, quando você fala, né? A sua vida abre, né? Tudo aquilo que estava travado dependendo do idioma já não tem mais barreira. Então, é o curso que você quer fazer, o emprego que você quer pegar, é o namoradinho ou a namoradinha que você quer ter, entendeu? Porque tem muito imigrante aqui. Então, às vezes, a pessoa que você gosta, ela não fala seu idioma. E o idioma em comum que vocês vão ter vai ser o inglês. Exato. Então, quanto mais rápido você conseguir falar inglês e não se preocupar em falar perfeito, só pratica, foca no inglês, que a vida vai deslanchar muito mais rápido. E vai acontecer, né? E aqui acontece rápido, né? Acontece de uma hora para outra, bum. Eu sinto que você tá caindo, assim, né? Bum, 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 bum. Do nada, assim, parece que de um dia pro outro sua vida muda. E aí tudo fica fácil. Uhum. E até as coisas que eram difíceis antes, você já passou por elas. E aí fica fácil também, porque você já sabe como resolver aquele problema. Claro. Então bastante perrengue no começo, muitas aventuras, mas passa e vai ser a melhor aventura da sua vida. Com certeza. Gigi, eu vou deixar um espaço para você mandar um recado pro pessoal para seguir a Colmeia, entrar em contato. Tá, tem o meu perfil que eu falo muito de dica de acomodação. O meu perfil eu trabalho com ele em português, porque a maioria do meu público realmente está vindo do Brasil e são brasileiros, que é Gigi Calmon. Tô no Instagram e no Facebook. E tem o perfil da Colmeia, onde a gente não só divulga as nossas casas que estão disponíveis, mas também muita dica de Melbourne e da nossa comunidade, que é o @colmeiaproperty. Para entrar em contato com a gente, o jeito mais fácil, se você já quer alugar um imóvel, é pelo WhatsApp. Então, o nosso time trabalha 24 horas, porque a gente está na Austrália e no Brasil, que é o +61 415 344 421. Show de bola. E claro, né, galera, todos esses links, esses arrobas, eles vão estar gravados na descrição do vídeo, tanto no YouTube, tanto no Spotify e no Apple Podcast. Muito obrigado, Gigi. Eu que agradeço. Nossa, foi muito legal. Foi bem bacana, assim, bastante informação pro pessoal. Eu espero que o pessoal consiga ter tirado bom proveito, porque não é fácil, e essa é uma das questões, assim, né? Quando você olha, tem até a pirâmide de Maslow, acho que é o nome, a moradia, o teto para morar é a base da pirâmide, né? Então, você lida com um negócio que é muito importante. É essencial. É isso. Isso aí. Então, vamos lá. Eu vou liberar a Gigi, porque a Liz deve estar com fome já, ou deve estar se mexendo. Chutando. Tá chutando. Então, ela já, deu. Então, fica o convite para você vir de novo, Gigi. A gente vai ter que falar de alguns outros assuntos também. A gente pode aprofundar, porque eu tava com muita vontade de aprofundar. E eu falava, não. Esse aqui a gente precisa de um episódio só para falar disso aqui. Por Show. exemplo, a quebra de contrato mesmo. Tá, entendi. É um episódio só para falar disso. Beleza. E eu sei que tem algumas novidades bacanas vindas aí pra Colmeia, mas isso aí a gente deixa pro próximo episódio contigo, Perfeito. tá bom? Então tá, valeu, gente. Siga a gente nas redes sociais. A gente vai deixar os links aqui também. E muito obrigado por ter ficado até o final. Valeu!